Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um dia de formação do curso Ciência 10, iniciando agora a nossa disciplina 2 do módulo 1. Eu sou a professora Graça Regina Matias, estarei então com vocês como formadora nessa nossa disciplina. Me apresentando rapidamente, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, com algumas especializações tanto na área de gestão ambiental como de tecnologias, com mestrado em engenharia ambiental, fazendo esse recorte em educação ambiental, doutoramento, agora em andamento, no programa de pós-graduação Ensino, Filosofia e História das Ciências, também com esse recorte em educação ambiental. Bom, sou professora desde 2003, professora do Estado, já fui professora do município de Lauro de Freitas, em algumas atividades de formação também relacionadas a professores de municípios. E atualmente estou desenvolvendo as minhas atividades no MTEC, o Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, como docente de Biologia. Então, tanto na área de ciências quanto em biologia, tive essas atuações de forma presencial. Bom, dentro da educação à distância, eu já tive algumas experiências como tutoria online, tutor presencial, também como formadora em algumas disciplinas e também como elaboradora de material didático, ok? Então vamos começar, Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos e todas pelos excelentes trabalhos desenvolvidos durante a primeira disciplina. Vocês vão perceber que é uma continuação, mas a gente tem alguns elementos novos que nós vamos então apresentar agora. Então vamos, desejo a vocês também um bom encontro. Vamos comigo nessa nossa jornada. Bom, começando, o tema da nossa disciplina é TCC1, começando a experimentar e a pensar no trabalho de conclusão de curso. É uma disciplina de 60 horas, teremos aí uma média de 8 a 7 semanas de atividade nesse período, dia 9/10 até 27/11, e estarei conduzindo vocês. Já nesse guia, vocês já conseguem perceber que nós teremos 4 atividades a serem desenvolvidas ao longo do curso e uma atividade presencial, que esta também foi adaptada pensando nesse momento pandêmico e diferenciado que estamos vivendo. Bom, a proposta do curso de formação C10 é interessantíssima, porque a gente já começa a pensar, refletir e informação dentro dessa proposta de elaboração de um trabalho de conclusão de curso autoral, que vocês possam aplicar, aplicável na sala de aula, ou seja, fazer com que a ciência realmente seja 10. E isso acontece desde a nossa disciplina do módulo 1, que é a nossa disciplina. Então, o foco da nossa disciplina é exatamente a gente refletir algumas questões, problematizar, investigar, estudar algumas preposições, algumas experiências para que possa servir como exemplos, como práticas que possam ser adequadas ao seu contexto. Então, nós iremos trabalhar com muitos materiais. Se você estava com saudade de fazer muitas leituras e desenvolver atividades, essa é a hora. Nessa nossa disciplina, a gente vai ter, então, muitos recursos, porque nossa disciplina, além desse ambiente, ele também abre um outro link, que é o de recursos e atividades investigativas. Não se preocupe que a gente vai estar aí dialogando ao longo dessa nossa apresentação. Bom, essa nossa investigação, como eu disse, o programa de formação, ele não trabalha com áreas de formação, mas sim trabalha com eixos temáticos, pensando exatamente nos conteúdos integradores de ciências.
Então, o C10, ele trouxe para a gente trabalhar 4 eixos temáticos: o ambiente, tecnologia, universo e vida. Dentre cada eixo temático, existem os subtemas. Então, por que isso? Porque quando a gente pensa numa proposta de trabalho de conclusão de curso, a gente precisa fazer esse recorte para que área, nesse caso, para que eixo temático a gente vai estar trabalhando. São temas amplos que então denotam uma grande riqueza de materiais, ok? Então, esses são os nossos eixos temáticos que vocês vão encontrar dentro já do ambiente, assim que libera essa disciplina. Vocês vão poder explorar aí no encontro presencial daqui a pouco, quando acabar a minha apresentação. E aí vocês vão poder, então, explorar cada material desse que está disponível dentro de cada eixo temático. Bom, dentro desse eixo temático, existe, então, aqui eu trouxe um exemplo de uma atividade de investigação. O que seria essa atividade de investigação? São ações teórico-reflexivas que trazem, por exemplo, aqui desse que eu coloquei aqui no slide, dentro do eixo tecnologia, a gente tem aqui o subtema escalas, do micro ao macro. Dentro desse eixo tecnologias, a gente tem aqui a escala, que vai, então, desse micro ao macro, onde traz uma atividade de investigação, que é exatamente essa ação, como se fosse um plano investigativo, trazendo reflexões teóricas, trazendo metodologias e indicando alguns recursos. Então, vocês vão poder explorar dentro desses eixos temáticos. A gente tem alguns recursos didáticos tecnológicos. Então, dentro dessa atividade de investigação, eu posso trabalhar diferentes recursos didáticos tecnológicos. Entre eles aqui alguns sites, que seriam esses recursos? Sites, animações, textos, vídeos, que podem dar um caminho diferente à sua atividade. Portanto, vejam a riqueza de materiais que estão disponibilizados. Então, eu trouxe para exemplificar essas atividades que vão, inclusive, fazer parte da nossa avaliação. Para que isso? Para que vocês possam ter exatamente alguns exemplos, mergulhar em algumas dessas atividades, para que vocês possam construir a de vocês. Então, vamos ver um pouquinho o que a gente vai trabalhar nessa nossa disciplina. Bom, essas são as nossas atividades avaliativas, tá? A gente tem 4 atividades avaliativas e a atividade final. A primeira atividade consiste em elaborar um texto de campo reflexivo, que a gente vai dar mais detalhes lá para frente, exatamente o que vocês já vão começar a desenvolver a partir no nosso encontro, tá? Desse encontro de agora. Então, aqui tem a data do início, a data do término, e essa atividade, ela vale a nota 100 pontos. Na atividade 2, a proposta é selecionar as atividades investigativas que vocês pretendem refletir, pretendem investigar mais a fundo. Então, vocês vão passear por essas atividades investigativas e vão escolher aquelas que vocês vão fazer uma análise mais apurada, ok? E aí temos também esse data de início e a data de término. Na nota, nós temos então a frequência, que vocês podem ver que lá no ambiente ela também é computada e a gente tira essa nota lá no nosso barema final, que vai estar também disponibilizado para vocês no nosso AVA. A atividade 3, a proposta é que dentre essas atividades que vocês escolheram, vocês analise 4 atividades investigativas, sendo uma por cada eixo temático. Por isso que eu trouxe a explicação dos eixos temáticos, para que ficasse mais claro agora para vocês nas atividades avaliativas. Depois,
é fazer um registro de campo dessas atividades avaliativas que vocês vão desenvolver. Eita, peraí, como eu vou desenvolver isso? E a gente vai usar, então, a nossa criatividade. Lembra lá das metodologias ativas que a gente trabalhou na disciplina 1, protagonismo, né? Na criação. Então, a partir disso, vamos identificar possibilidades, como, por exemplo, registrar pontos positivos e negativos, fazendo essa investigação baseado no seu contexto. Então, essas atividades investigativas, elas trazem uma ideia para que você possa adaptar para o seu contexto, né? É uma atividade crítica, reflexiva, onde você pode estar envolvendo pontos positivos, pontos negativos, para poder realizar o seu trabalho de conclusão. Dentro dessa primeira atividade, inclusive, a gente já vai pensar numa questão problema, né? Justificada, inclusive, pelo seu contexto. E, no final, é uma atividade final, que a gente vai apresentar a proposta que vocês elegeram, partindo das investigações realizadas pelas atividades, de forma criativa. Então, a gente pode fazer um vídeo ou um podcast. Isso vai ser discutido mais para frente nos nossos próximos encontros, tá? E, após isso, esse registro no diário reflexivo de todo esse percurso, ok? Então, nossa disciplina termina no dia 22, mas para aqueles que precisarem de alguns ajustes, de novembro. Temos, então, essa data de 20 de novembro a 27 de novembro, para que possa, então, fazermos esses ajustes e fazermos as correções das atividades. Ok? Bom, então vamos para frente. E quando nós vamos nos encontrar? Então, esse vai ser o nosso cronograma dos encontros virtuais, começando pelo de hoje. Nossa disciplina, ela tem a duração, né, de carga horária de encontros virtuais, no nosso caso, de 10 horas. Então, para facilitar, a gente distribuiu em 2 horas e meia cada encontro. Então, começando hoje, são 2 horas e meia. Depois, a gente se encontra no dia 24/10, 7/11 e 21/11. Então, nós teremos encontros quinzenais de 2 horas e meia de duração cada, perfazendo um total de 10 horas de encontros virtuais. Ok? Bom, e dentro dessa disciplina também, a gente traz uma figura nova. Vocês vão continuar com seus tutores, que estarão, então, acompanhando vocês as atividades no AVA, tá? E também nos encontros virtuais. Então, a partir disso, surge nessa disciplina a figura do professor orientador. O professor orientador, ele estará acompanhando vocês com atividades relacionadas ao trabalho de conclusão de curso. Então, é um foco mais direcionado, porque cada cursista, cada um de vocês terá o orientador, né? O orientador, ele abrange cerca de 10 cursistas que ele vai atender, mas vai atender de forma pontual e individual a cada um de vocês. Então, os orientadores estarão entrando em contato com vocês a partir do meio da nossa disciplina, tá? Então, é preciso que fique bem claro a função de cada um. O tutor, o professor que está aí com vocês nesse momento nas salas virtuais, né? Ele estará acompanhando vocês com as atividades do ambiente virtual. Então, as atividades, essas que eu acabei de explicar para vocês, estaremos entrando em contato, entrando em sintonia com esse acompanhamento. Então, quem está responsável por esse acompanhamento e mediação desses encontros virtuais é o professor tutor, ok? O professor orientador, ele estará direcionado ao acompanhamento do trabalho de conclusão de curso de vocês. Ok? Então, somos uma equipe, e isso é um ponto muito positivo, né? Porque a gente já começa a pensar exatamente o tema da nossa disciplina no TCC desde o primeiro módulo, ok?
Bom, então, acredito que seja isso, dessa minha apresentação, tá? E agora eu vou estar dando um pouquinho do direcionamento do que vocês irão fazer na aula de hoje, tá? Nosso encontro de hoje, que eu estou aí presente com vocês, dando um abraço virtual, né? Como vai ser essa dinâmica desse nosso primeiro encontro, né? Esse nosso primeiro encontro formativo, que aí a gente prepara sempre um roteiro, temos um cuidado, né? Temos reuniões, para que a gente possa então fazer esse diálogo bem amarradinho e bem também tranquilo, né, para que a gente possa desenvolver as atividades da melhor forma possível. Então, a proposta do encontro que está acontecendo neste momento é realizar aí o acolhimento, né, porque é sempre bom a gente estar aí se vendo, mesmo que virtualmente. Sintam-se aí todos abraçados, né? Obrigada, né, por não desistirem, obrigada por investir em vocês, por acreditar em vocês. Professor é isso, né, gente? Professor é isso, é a gente investir. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos trabalhos envolvidos com isso, a gente espera, porque já pela atividade 1 a gente já imagina, né, essa qualidade. Então não desista, tá? E parabéns, tá? Pela perseverança. Bom, então esse acolhimento para saber como vocês estão, como estão de saúde, fiquem sempre se cuidando, né? E é esse vídeo que está acontecendo que vocês estão assistindo nesse momento. Então esse vídeo, esse primeiro vídeo introdutório dessa aula, então eu expliquei um pouquinho a atividade, agora nessa parte explico um pouquinho como vai funcionar esse encontro que vocês estão participando. A proposta é que a gente faça a leitura, vocês estejam fazendo aí com os seus colegas, dentro da sala virtual, a leitura compartilhada do texto base. Né? Então, a disciplina traz um texto base que explica detalhadamente o que são essas atividades integradoras, o que são esses eixos temáticos. Então, que tal fazer uma leitura compartilhada deste texto aí na aula, para que vocês possam, então, tirar já as suas dúvidas a partir de então. Ligue os microfones de forma ordenada, né, para que vocês possam, então, ter essa mistura de vozes e estar participando aí desse encontro, de forma bem proveitosa, tá? Então, vocês já vão adiantando as atividades, tenham sempre em mão os registros, porque isso a gente está sempre adiantando as atividades para que vocês possam, então, desenvolver com calma. E aí, após essa leitura do texto base, vocês, então, poderão tirar dúvidas em relação ao desenvolvimento da disciplina e explore o ambiente, né? É um ambiente que a gente tem agora muitos recursos, então é interessante vocês entrarem lá no ambiente, estarem realizando, então, essa exploração para tirar a dúvida realmente aí com seu tutor. E aí nós temos, então, uma atividade surpresa, né? Que é a confecção, que é a participação de um mural virtual. É um mural compartilhado, né? Que vocês vão poder, então, compartilhar um pouquinho dessas experiências para a gente já começar, desde agora, a refletir no processo de construção que vocês, na verdade, enquanto professores, já devem ter tido algumas experiências, ou enquanto alunos, né, da graduação, alguma experiência no ensino de ciências. Então, que tal compartilhar e a gente fazer esse grande mural virtual? Então, essa é a proposta da atividade de hoje. E aí, os tutores vão passar para vocês os combinados, né, as tarefas para o próximo encontro e a despedida. Então, esse é o roteiro dessa atividade que está sendo desenvolvida aí. Mas antes de eu me despedir de vocês, deixar vocês aí com seus ilustres tutores, eu gostaria de descrever melhor as duas atividades, tá? Então, essa é a primeira atividade, que na verdade vocês já farão. Antes, né, da gente se ver novamente,
temos aí dentro do cronograma a atividade 1 e a atividade 2 a ser desenvolvida. Então, nessa atividade 1, eu trago exatamente esse início, onde a gente tem uma reflexão do texto que vocês já vão estar fazendo na aula de hoje. E, além disso, a proposta é que vocês construam um texto reflexivo, um texto de campo reflexivo. Esse texto, ele deve abordar uma descrição de sua trajetória de formação e da prática docente relativa às vivências como processos de pesquisa. Então, caso você não tenha tido nenhuma vivência nesse sentido, discuta o que você imagina ser um processo de pesquisa. Então, nessa atividade, a proposta é a gente já começar a refletir sobre um processo de investigação baseado na pesquisa. E vocês vão estar registrando uma questão-problema que já tenha trabalhado ou que trabalharia num processo de pesquisa, justificando. Então, essa postagem vai estar na ferramenta, que está descrita lá no nosso ambiente, dentro desse prazo. Lá tem todas as regrinhas, lembrando sempre da ortografia, lembrando sempre de uma linguagem adequada para essa atividade, ok? Então, a gente tem aí a data de início e data de término dessa atividade. E a atividade 2, que na verdade é uma atividade que computa a frequência, né? Que é para vocês escolherem algumas atividades investigativas. Então, tem todo o recurso aí, é uma ferramenta de escolha, né? Vocês vão escolhendo. Então, o que eu aconselho? Aproveitem esse tempo para estar dando uma olhadinha nas atividades reflexivas. Olhem lá o mural, né? Que vocês vão estar elaborando, vocês vão estar criando no encontro de hoje, para que vocês possam, então, fazer essa escolha dessa atividade 2, ok? E aí, a gente, então, traz esses elementos, essas escolhas, a justificativa dessas escolhas para a próxima aula, para o nosso próximo encontro, onde nós iremos, então, trabalhar em cima dessas construções e avançar nas nossas próximas atividades, né? Então, esse é o mural que vocês vão estar construindo aí, alimentando, que está dividido pelos eixos temáticos, porque aí vocês, mas eu não sei o que seria o eixo ambiente. Então, vai lá no nosso ambiente, nosso AVA, e identifique se a atividade que você quer compartilhar, em qual eixo temático ela vai se encaixar. Os tutores estarão indicando você no desenvolvimento dessa atividade, tá bom? E essa vai ser uma atividade, eu acredito que bem interessante e bem rica para compartilharmos essas atividades. Caso você queira assistir, você esteja assistindo depois, você pode clicar nesse QR Code aí, que você vai colocar o seu celular aí para fazer a leitura desse QR Code, que você vai ter acesso a esse link da página de Compartilhando Experiências no Ensino de Ciências. Bom, finalizo aqui a minha apresentação e desejando a todos vocês um ótimo encontro, uma ótima finalização de encontro e aguardo vocês então na nossa próxima videoaula, nosso próximo encontro e também no ambiente virtual de aprendizagem. Estarei lá com vocês, direcionando as nossas atividades. Então, bom trabalho e eu não poderia deixar novamente de dizer um feliz Dia dos Professores. Tchau, tchau e até a próxima.